A ceia do Senhor é necessária? Essa reunião, que geralmente é realizada nas igrejas, com o partir do pão e também a distribuição do cálice. Eu encontrei um vídeo de um pregador falando que não devemos celebrar a ceia do Senhor porque isso seria uma blasfêmia. É exatamente assim que está no título do vídeo dele. Eu até pensei bastante se eu deveria fazer esse vídeo, já que eu não gosto de ficar refutando argumentos e falando de interpretações de outros. Até porque cada um prestará contas, a Cristo pelo que fez e pelo que ensinou a sua noiva, que é a igreja. Mas como o assunto é sério e pode levar muitos cristãos ao erro, e eu já percebi que muitos estão seguindo esses ensinos, eu resolvi falar um pouco sobre o assunto. Assim como o batismo na água, que eu falei no outro vídeo, o link está aí na descrição, a ceia também é um dos ensinamentos que deve ser observado pela igreja, por mais que haja pessoas dizendo o contrário. Eu quero frisar que a ceia do Senhor, que era praticada principalmente na igreja ali em Corinto, ela não era apenas uma reunião, como é na maioria das igrejas hoje. E ali em Corinto eles tinham o costume de fazer um jantar, onde havia uma confraternização, havia amor, e em seguida era celebrado o partir do pão. Assim como Cristo fez na última Páscoa, Por isso que ali em Atos, esse momento também é chamado de partir do pão. Só que lá em Corinto estava havendo um exagero, estava em erro, e é por isso que Paulo vai corrigir. Paulo não está contra a celebração da ceia, ele está contra a maneira como eles estavam realizando. Isso é muito importante você entender. O que estava acontecendo em Corinto era um erro, não a celebração da ceia, mas a maneira como eles estavam fazendo. Mas seja como for, a ceia do Senhor com o pão e o cálice é um símbolo instituído por Jesus para seus seguidores se lembrarem do preço que foi a redenção. Essa é a intenção da ceia, da distribuição do pão e do cálice. Mas alguns já estão adotando esse ensinamento estranho de que a ceia não deve ser celebrada pelos cristãos. Alguns, inclusive, estão dizendo que é uma prática pagã. Pense na pergunta: a quem interessa que a igreja deixe de anunciar a morte de Cristo? A quem interessa? Olha, esse símbolo que Jesus instituiu de pegar o pão e partir e também de distribuir o cálice que ele mesmo estava tomando, é tão sublime, porque nós podemos hoje, há quase 2000 anos depois de Jesus, nos identificarmos com ele, repetindo um gesto que ele mesmo realizou em seus últimos momentos antes de ir para a cruz. Repetir os gestos de Jesus é como sentir-se presente naquele momento em que ele estava com seus discípulos. Pelo menos para mim, isso tem um simbolismo que vai muito além de um simples pão e um cálice. Eu gosto da passagem dos dois discípulos ali a caminho de Emaús, em Lucas, capítulo 24, quando eles estão caminhando e não reconhecem que Jesus está do lado deles conversando com eles, mas eles estão como que cegos. E é interessante que eles reconhecem que era Jesus que estava com eles quando Jesus pega um pão e parte. Na verdade, eles estavam jantando, e essa é realmente a ideia da ceia. Mas perceba que eles reconheceram o gesto de Jesus em partir o pão. É esse o motivo do partir do pão. Olha, eu selecionei apenas um ponto da exposição de um pastor que eu assisti, onde ele diz que nós não devemos celebrar a ceia. Só para você ver como a interpretação que ele fez está equivocada. Então preste atenção. Primeiro eu darei os argumentos que ele usou e depois eu explicarei o que eu entendo da passagem. O primeiro erro foi na interpretação de 1 Coríntios, capítulo 11, 23 e 24, que diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. São as palavras de Paulo falando em 1 Coríntios a respeito deste momento, desta celebração do partir do pão. E nesse ponto, nessa passagem, o pregador do vídeo ele diz que nós não podemos realizar a ceia em memória de Cristo, porque Cristo não está morto, ele está vivo. É claro que Cristo está vivo.
Mas Paulo está falando sobre nos lembrarmos do que Cristo fez por nós na cruz, ao morrer em nosso lugar, para nos lembrarmos o preço que foi a nossa redenção. Isso é evidente nas sequências dos versículos. Veja 1 Coríntios 11, 25 e 26. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Em memória de mim significa lembrar que Cristo morreu por nós, significa lembrar o que ele fez por nós. Está dizendo que quando celebramos a ceia, quando participamos desse símbolo de partir o pão e também distribuirmos o cálice, como Jesus fez na última Páscoa que ele celebrou, nós estamos anunciando que Cristo morreu por nossos pecados, que o Cordeiro de Deus morreu e que a sua morte foi suficiente para pagar o preço dos nossos pecados. E com o anúncio da morte de Jesus, nós temos a alegria em anunciar a sua ressurreição dentre os mortos. Essa é a essência do Evangelho, anunciar que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou. Aliás, Paulo faz exatamente isso em 1 Coríntios 15, 3 e 4, quando ele diz que o evangelho dele está baseado nessas duas verdades, que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou. Então, é claro que devemos anunciar que Cristo morreu, para então explicar ao perdido por que Cristo morreu. E isso deve ser feito até que Cristo venha. É muito claro isso no princípio do evangelho. Nesses vídeos que eu assisti, há outros erros interpretativos, também em 1 Coríntios 11, 17 e 20, também em Mateus 26 e 29, mas eu vou ficar apenas com o que eu já expus para não deixar o vídeo grande e realmente cansativo, né? Depois, se você quiser, você analisa o vídeo, procura aí no YouTube, eu não vou deixar nem o link aí para não divulgar essas coisas, mas se você pesquisar, você vai achar. Em Atos, capítulo 20 e o verso 7, nós temos um momento em que Paulo celebra o partir do pão. Veja, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Eu aprendo que o partir do pão, ou esse jantar em comunidade, esse jantar da comunidade cristã para celebrar a comunhão, para celebrar a salvação, era praticado com alegria e com o símbolo do partir o pão e distribuir o cálice. Isso lembrava a todos do gesto gracioso de Cristo na última Páscoa, quando ele mesmo tomou um pão e um cálice e deu esses emblemas aos discípulos com um significado profundo que só nos levam a reconhecer a grandeza da salvação que nós temos nele. Afinal, o pão representando o seu corpo e o fruto da vide representando o seu sangue. Olha, eu sei que há muitos ensinos estranhos, há muitas novidades surgindo, mas não deixe de anunciar esse plano maravilhoso de salvação que foi a morte do nosso Senhor, que hoje está vivo e um dia ele vai voltar. Aliás, ele prometeu que ele voltará e ele está ansioso para celebrar novamente com a sua noiva a ceia tão esperada, conforme ele mesmo disse em Mateus 26 e 29. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.